Você com certeza já ouviu falar do governo Dutra, mas não sabe tudo que eu tenho pra te falar nesse vídeo, que vai ser pancadaria, hein? Muito conteúdo, então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Riccioppo com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube pra vocês, ó, hoje falando tudo sobre o governo Dutra, vou explanar tudo do governo do cara, fica comigo até o final que vai valer a pena, mas antes curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso que eu montei aqui para você de governo Dutra, completinho, deixa os espaços aí que estão em aberto pra gente ir completando ao longo da aula, mas tu já sabe, né? Tu já sabe que eu vou soltar a musiquinha aqui, vou dar uma dançada, vou abaixar, você tira o print de produção. Vem, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, sem razão. galera, falando sobre governo Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, ele foi presidente ali de 1946 a 1951, numa fase conhecida como a República Populista. Beleza? Então, é a fase da República Populista em que o Dutra vai se tornar presidente do Brasil. Essa fase aqui, de 46, é uma fase emblemática porque ali são o final da era Vargas, 15 anos de Vargas no poder após a Revolução de 1930. Vargas chega ao poder através da Revolução e não sai mais, né? Vai dar golpe, vai continuar, vai permanecer e é retirado pela alta cúpula dos militares em 45, dando início a essa fase de 46 a 64, que é conhecida como República Populista. E aí, gente, o que vai acontecer? O Eurico Gaspar Dutra, ele havia sido ministro de Vargas por muitos anos, então ele tinha uma certa aproximação, e aí começa a rolar aquela campanha presidencial para ver quem seria eleito. No caso, o Eurico Gaspar Dutra, ele vai ser candidato pelo Partido Social Democrata, Partido Social Democrático, né? O PSD, que foi criado ali na redemocratização do Estado Novo, no final do Estado Novo. E aí tem um outro candidato que é o Eduardo Gomes, que vem pela UDN. Eu não sei se você lembra do Eduardo Gomes, que o Eduardo Gomes, ele era o cara que foi, né, hoje é patrono da FAB, inclusive. O Eduardo Gomes, ele foi um dos sobreviventes da revolta dos 8 do Forte, ele e o Siqueira Campos. Então esse cara tá aqui agora participando ali da campanha presidencial para se tornar presidente do Brasil. Olha só que doideira. A gente tem também Eda Fiuza participando pelo PCB, mas os mais fortes ali na briga são o Eurico Gaspar Dutra e o Eduardo Gomes, tá? São os mais fortes na briga para se tornar presidente do Brasil. E essa fase é uma fase muito interessante. Por quê? Porque é uma fase, gente, que a gente tem muitos governos conturbados, né? Se você parar para perceber, são muitos governos conturbados. E uma dica que vale ressaltar para você aqui, para você entender, é que a gente vai ter Dutra, Vargas, JK, né? No caso Café Filho, JK, Jânio e Jango. De todos esses, os presidentes que conseguem completar o mandato é o Dutra e o JK. De resto, ninguém consegue completar mandato. E isso também está muito relacionado ao fato desses caras não conseguirem completar mandato, são os caras que romperam as alianças com os Estados Unidos. Pegou? Então isso já é uma dica para você lembrar para suas provas, que os presidentes que não completam o mandato são os presidentes que romperam os laços, as relações com os Estados Unidos. No caso do Dutra, ele estava perdendo ali a campanha
presidencial. Ele estava perdendo para o Eduardo Gomes, que estava ali sendo representado pela UDN, a UDN que inclusive, né, é o partido de oposição, o partido que é contra todo mundo, contra todos. A UDN é contra tudo e todos. Inclusive, quando ela consegue colocar um cara na presidência, que é o Jânio, eles derrubam também o Jânio, enfim, vão se opor ao Jânio, estão contra todos. O Eduardo Gomes até então estava ganhando a eleição. Nas pesquisas ele estava à frente. O que vai acontecer? O Dutra, espertamente, vai no Getúlio Vargas, que estava como senador em São Borja. Lembrando que quando o Vargas sai do Estado Novo, ali, de 45, ele se candidata a deputado em 13 estados e senador em 8 estados. E ele ganha como deputado nos 13 e ganha como senador nos 8. Olha só que loucura. E aí ele escolhe voltar para a cidade natal dele, a cidade de São Borja. E aí ele vai buscar apoio do Vargas, né? Com o objetivo do Vargas apoiá-lo ali na campanha presidencial. E o Vargas fala assim, cara, eu até te apoio, eu te dou essa moral, mas tem uma condição. A condição é que você coloque o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é um partido ali que se apropria muito das ideias trabalhistas de Vargas, que você coloque o PTB para comandar o Ministério do Trabalho. Então o objetivo era colocar aqui, ó, o PTB para comandar o Ministério do Trabalho. Para quê? Para tentar ali, de alguma forma, perpetuar as ideias de Vargas com relação ao trabalhismo que foram construídas durante todos esses 15 anos. O Dutra fala, pô, essa é a condição? Beleza, tá fechado, tá apoiado. Então você tem aí um apoio, pode ficar tranquilo que o PTB vai assumir o Ministério do Trabalho caso eu vença as eleições. Show de bola. O Vargas publicamente vai apoiá-lo e o Dutra dispara nas eleições, cara, uma loucura. O Dutra dispara, vence as eleições, se torna presidente e vai ser convocada uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte ela é muito importante, por quê? Porque ela vai ser responsável por elaborar uma nova Constituição. Lembra que a última Constituição, antes dessa aqui, que é de 1946, foi a de 1937, durante o Estado Novo, a chamada de Polaca, inspirada na Constituição da Polônia, uma Constituição outorgada, autoritária, que aumentava os poderes do Executivo e que não cabiam para aquele contexto. Então, precisa ser formulada uma nova Constituição que se adeque, que faça sentido para esse novo momento. E aí, essa Constituição, que é chamada ali de Constituição Liberal, Constituição Populista, né? É uma Constituição muito espelhada na Constituição de 34. Ela é muito parecida. Ela tem algumas diferenças só, mas poucas. Então ela é promulgada, ela não é imposta, ela não é outorgada, existe uma assembleia, existe um debate. Aqui é uma diferençazinha. O mandato presidencial não é igual o de 91, de 1891 e de 1934. O mandato presidencial aqui são 5 anos. Não é igual ao de 37, que eram 6 anos, mas são 5 anos. Vale ressaltar que é sem reeleição, tá, gente? Essa ideia de reeleição é algo mais recente, né? Algo ali do governo do Fernando Henrique Cardoso. Mantém aquele federalismo que havia se perdido um pouco ali durante o Estado Novo, a autonomia para os estados é mantido, o voto secreto e feminino é mantido, e isso era um receio que tinham, a legislação trabalhista criada por Vargas é mantida, e isso aí também está atrelado ao PTB, não que ele não fosse manter, até porque ele saberia que se ele tirasse a legislação trabalhista, voltasse para antes de 30, ele perderia muito apoio, provavelmente, da população. O imposto sindical criado pelo Vargas durante o Estado Novo, aquele imposto em que o trabalhador ele paga referente a um dia ali do trabalho dele, e isso, uma parte desse montante era distribuído para os sindicatos, isso vai ser também mantido e vai ser criada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Provavelmente você já ouviu alguma CPI na sua vida, viu alguma CPI rolando direto. Então a CPI vai ser criada aí nesse contexto. Só que o Dutra, ele é um presidente que se contrapõe ao Vargas. Inclusive, quando o Vargas volta em 51, já estou te dando spoiler, ele volta numa pegada muito diferente, né? Até porque ele volta tentando refazer o que o Dutra desfez. Por quê? Naquele contexto, gente, de geopolítica, de política internacional, o mundo começa a viver, após a Segunda Guerra Mundial, o que a gente chama de Guerra Fria. Eu coloquei entre aspas, por que eu coloquei Guerra Fria entre aspas? Porque muitos consideram a Guerra Fria tendo se iniciado ali, de fato, na década de 60, com a construção do Muro de Berlim, aquela polarização, mas a gente já tem as brigas ideológicas ali entre Estados Unidos e União Soviética, bem delimitadas, bem demarcadas, pós Segunda Guerra Mundial. Então, o que
a questão é que o Brasil, ele tinha que escolher um lado, né? Ele tinha que escolher o lado dos Estados Unidos ou o lado da União Soviética. Ficar sem se relacionar com um dos dois países, como é o caso do Vargas, que o Vargas vai tentar fazer, provavelmente vai sofrer pressão, por exemplo, dos Estados Unidos, que está ali no mesmo continente. Então o Brasil provavelmente sofreria pressão. Então, na política externa, o Dutra ele vai se alinhar com os Estados Unidos. Vai se alinhar totalmente. O presidente Harry Truman vai vir ao Brasil. O Dutra é o primeiro presidente do Brasil a visitar a Casa Branca. Então tem uma aproximação muito grande do Brasil, do Eurico Gaspar Dutra com os Estados Unidos. Por conta dessa aproximação, a política do Dutra ela pode até ser considerada como uma política desenvolvimentista, mas é uma política desenvolvimentista não com o caráter, por exemplo, do Vargas. Não é uma política nacionalista, não é uma política que busca desenvolver as indústrias nacionais, a economia nacional. Então ele abre a economia para as importações, para a entrada de produtos estrangeiros. A Coca-Cola, inclusive, né, é trazida pelo Dutra para muitos. Oh, glória, glória Dutra! Muitos agradecem o Dutra aí por trazer a Coca-Cola, mas as importações aumentam, né? Eles compram mais, importações aumentam, e consequentemente toda a indústria interna que existia, que tinha sido fortalecida no governo do Vargas, ela vai dar uma queda. Então a gente tem um enfraquecimento muito pesado da indústria interna. Consequentemente, como há uma aliança com os Estados Unidos, há uma ruptura com a União Soviética, que era o país de oposição. Era o bloco ali socialista de oposição. E isso reflete na política interna do Brasil. Por quê? Existia um partido que estava ali cada vez mais crescendo, que tinha eleito diversos deputados para a cadeira ali de deputados e que vinha crescendo cada vez mais. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que naquele caso era Partido Comunista do Brasil, o PCB vinha crescendo cada vez mais e esse PCB vai ser colocado na ilegalidade, vai se tornar ilegal. Porque o PCB ele é diretamente ligado à União Soviética. Então, na visão, na perspectiva do Dutra, não fazia sentido manter um partido socialista dentro do Brasil que fosse, no caso, um partido que se opunha à principal aliança do Brasil naquele momento. A balança comercial do Brasil fica completamente desfavorável, então o Brasil ele compra muito mais do que vende e o PCB se torna ilegal. Ou seja, os mandatos dos deputados que venceram as eleições vão ser cassados. Os deputados vão ter os mandatos cassados e não vão poder exercer a sua função política. O governo Dutra ele vai se caracterizar em questões econômicas por um governo que busca adotar uma política um pouco mais liberal, mas vai também adotar uma política ao mesmo tempo que liberal intervencionista. O governo vai intervir também na economia com o famoso Plano Salt. Então o Plano Salt é o plano do governo do presidente Dutra, tá? Plano Salt, gente, pode até que ser que tenha uma relação de marketing com saltar, né? Com pular, com salto da economia, com progresso, que era o que eles queriam mesmo, aquele progresso do Brasil com o Plano Salt. É um plano econômico que tem esse nome por conta das iniciais das áreas de investimentos que o governo vai decidir investir. Então a gente tem ali saúde, alimentação, transporte e energia. Se engana você que pensou em educação. Viaja não, papai. Viaja não. Tem nada a ver com educação. Energia. Beleza? Então aí vem aquele aluna abençoada. Professor, e o L? O L é de quê, professor? O L é de quê? Gente, alimentação. Alimentação. Aqui, ó, o L do out é do alimentação. Então, basicamente, esse plano SALT é para direcionar os gastos do governo ali no governo Dutra, para coordenar os gastos, para direcionar para onde esses gastos vão. Só que o que vai acontecer é o seguinte, a gente tem até algumas coisas aí sendo cumpridas dentro desse plano SALT, por exemplo, a área de saúde, a gente tem a maternidade Carmelita Dutra, que vai ser fundada em homenagem à esposa de Dutra. Na área de transporte, a gente tem a rodovia Rio-São Paulo, que é uma rodovia, né, muito conhecida, muito popularizada. E na área de energia,
a gente vai ter a Chesf, né, que foi fundada, foi iniciada a construção com Vargas, mas começou a funcionar no governo Dutra. Lembra da Companhia Hidrelétrica do São Francisco? Exatamente. Ela foi, o projeto, toda a ideia, a construção, o início, tudo no governo do Vargas, do Estado Novo, mas ela é fundada e inaugurada de fato no governo Dutra. Só que esse plano econômico, o plano SALT, ele é considerado, na verdade, um fracasso. Não é um plano que a gente considera bem sucedido. A maior parte dos setores eles vão abandonar os investimentos e aumenta extremamente a dívida do Brasil. O Brasil pega muito dinheiro emprestado, aumenta a sua dívida, então gera um problema muito grande para o Brasil e é um plano muito mais lembrado como um plano fracassado do que um plano de fato abandonado. Do que um plano de fato, bem sucedido. O Dutra acaba o seu mandato em 51. Para quem não sabe, ele continua tentando na vida política, ele tenta ali se eleger como presidente em 64, né, no golpe militar, ele, como era general, ele tenta disputar com Castelo Branco, acaba não vencendo, Castelo Branco vai assumir, né, como presidente, ele morre em 74, né, em 64 ele também já estava bem velhinho, bem idoso, mas ele sai ali em 51 para que houvesse a chegada de Vargas, como ele mesmo fala, nos braços do povo em 51. Beleza, minha galera? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Produção, Perdi você, não tente entender.